Abra a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o número 18. Todo mundo tem seus textos preferidos, né? Esse é um dos meus. Quem achou diz amém. Abre aí em casa também, viu? Acompanha. Jeremias 18, vamos pegar o primeiro versículo aqui. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Podem sentar. Olaria é uma profissão quase desconhecida, apesar de todo mundo, de alguma maneira, utilizar os instrumentos, os resultados da olaria. E é algo muito, apesar de antigo, né? Nós vemos oleiros lá no livro do Gênesis, quando eles pegavam barro para construir tijolos. Já é uma profissão, uma das mais antigas da terra. Nós vemos ali a primeira profissão descrita na Bíblia é cuidar do jardim, né? Então a profissão de Adão era cuidar do jardim apenas, né? E várias profissões foram sendo criadas, e essa é uma profissão que vem até os dias de hoje. E a olaria, ela é muito simbólica, né? A gente falei nas últimas duas mensagens sobre aprender, né? Nós aprendemos, e Deus tem a sua forma de nos ensinar, e essa é uma forma lúdica que Ele está ensinando ao seu povo Israel e a nós, sua igreja, porque a palavra de Deus, ela não deixou de valer. Os ensinamentos de Deus continuam valendo. E essa forma lúdica, fácil de entender, né? Ele chama o profeta e fala para que ele vá até aquela olaria. E lá ele seria instruído a respeito de algo que Deus estava querendo ensiná-lo e ao seu povo. E ali quando ele chega, ele vê o homem ali com a roda de oleiro, girando aquela roda, e o barro em cima daquela roda, com as mãos, o oleiro vai moldando ali um vaso, e de repente o vaso dá um defeito, ali acontece alguma coisa e se amassa e se deforma. O que o oleiro faz? Amassa de novo e faz um outro vaso, de acordo com a sua vontade. É isso que Deus fala para Jeremias. Está vendo, Jeremias? Do mesmo jeito que quando este oleiro pegou este barro e tentou fazer um vaso e não deu certo, ele fez outro vaso. Da mesma forma eu vou fazer com o meu povo Israel, porque a forma que eles estão não me agrada, então eu vou amassar, desfazer e fazer outro vaso. Esse processo da olaria, como curiosidade, eu quero apenas pincelar aqui para a gente ilustrar ainda mais isso para nós, porque era algo que eles realmente conheciam, mas não é algo do nosso dia a dia. Se você pensar bem, a argila e o barro é a mesma coisa, tá? Argila e barro não muda. A argila, vamos dizer que é um barro preparado. Ela está lá no rio, na margem de um rio geralmente, ali apenas servindo de base para a água passar. Mas ela tem bastante impurezas, ela tem pedra, ela tem raízes de árvores, ela tem sementes, tem várias coisas.
e o oleiro vai lá, pega aquele barro todo, traz para a sua fábrica de vasos, de tijolos, e ali ele é obrigado a trabalhar aquele barro primeiro, antes que ele se torne útil. Então o que ele faz? Ele amassa aquele barro antes, tira todas as raízes, as impurezas, dá um trabalho enorme, né? Sem máquinas, inclusive antigamente, né? Hoje tem uma máquina que chama maromba. O nome da máquina é maromba. Ele coloca o barro lá dentro, ela vai girando e vai saindo o barro mais purificado do outro lado. Ela vai arrancando as raízes, as sujeiras grandes, e depois ainda tem que tirar as pedrinhas e tal. Então ele pega aquilo e transforma aquilo num produto utilizável. E aquele barro precisa ainda ficar descansando, curtindo, apurando por um tempo. Tudo isso é muito simbólico para nós também. Da mesma forma, nós, na nossa inutilidade, nós estávamos ali parados num canto, numa beirada, e de repente a mão de Deus vai lá e também nos tira. Nos tira dali porque Deus quer fazer de nós algo útil. Mas ainda não dá, nós ainda não estamos ainda no ponto. E o que tem? Tem sujeira ainda em nós. Tem raízes do mundo, coisas enraizadas em nosso coração, que Deus precisa tirar para que a gente seja um vaso útil nas suas mãos. Você está entendendo, meu irmão? É maravilhoso isso. E aí o que vai acontecer? Parece que o barro está bom, mas não está, ele está ali. Então Deus começa a amassar aquele barro, e aí começa a brotar daquele barro que está no meio, que está misturado ali com aquele barro. Pedras atrapalham o processo de fabricação. Raízes, sementes grandes, pedacinhos de outras cerâmicas velhas. E Deus vai tirando, vai limpando também a nossa vida, assim como um oleiro faz com o seu barro para preparar para que ele seja bem útil. E esse processo, vamos chamar de processo de conversão e processo de santificação, onde Deus tira de nós tudo que é sujeira e nos lava, nos limpa, nos purifica, nos transforma em algo inútil para algo útil para Ele. Mas não para por aí. Existe um processo que o barro descansa, onde ele fica ali curtindo, amadurecendo. Então nós também passamos pelo processo de amadurecimento, onde quando Deus pegar aquele barro para começar a formar algo realmente útil para Ele, esse processo ali de amadurecimento. Todo mundo tem o seu tempo. Existem barros que precisam de mais tempo e barros que já vêm mais bem prontos, mais bem preparados. Isso eu trago aqui até como um histórico de vida. Tem pessoas que trazem um histórico de vida mais carregado, com mais problemas. Agora, digamos que a pessoa já é a terceira, a quarta geração da família evangélica, servo de Deus, que vai na igreja, que nasceu na igreja. Ela tem menos impurezas, menos raiz, vamos dizer aqui que foi criado nos caminhos do Senhor, com todas as prioridades no lugar certo, Deus em primeiro lugar, trabalhou com a família e tal. Então a pessoa ela não traz tantas coisas do passado, mas ninguém nasce convertido, né, pastora Celê? Filho de peixe é peixinho, né? E filho de crente não é crentinho? E filho de pastor não é pastorzinho, né? Então é necessário um processo de conversão, de transformação para todos. E cada um tem o seu tempo. Eu preguei aqui uma vez, depois o Dário também citou, a respeito do ponto de partida de cada um, que é diferente. Não dá para a gente exigir a mesma coisa de uma pessoa que teve um ponto de partida na sua vida diferente de outra. Né? Dizem, anos atrás eu ouvi isso, eu não sei se comprova, acredito que sim, mas os filhos do Bill Gates já nasceram bilionários. Mas eu me lembro, quando eu ouvi essa notícia, anos atrás, que ele já tinha determinado que os filhos dele não iam ser bilionários. Os filhos do Bill Gates iam ter só 30 milhões de dólares para começar a vida deles. Só 30 milhões de dólares, né? 30 milhões, né? Coisinha assim, para eles botar uma barraquinha de cachorro quente, eu acho.
Mas enfim, qual que é a proposta do Bill Gates? Gosto muito dele, viu? Ele infelizmente é meio agnóstico, né? Ele não crê no Deus Todo-Poderoso, mas ele tem muitos bons princípios que a gente pode também olhar, e esse é um deles: não entregar tudo de mão beijada para os filhos. Vai conquistar, vai criar uma empresa, vai fazer um negócio, vai fazer alguma coisa. Vou deixar só 30 milhões para você, tá? Os meus bilhões eu estou doando tudo. E tá mesmo, você vê um monte de obra que ele faz no mundo todo aí, de doação da fortuna dele. A última que eu vi, ele criou uma máquina de purificação de água lá na África, movida a energia solar e tal. A pessoa joga o esgoto da casa dele, um carrinho de mão desse assim, vai lá, joga dentro da máquina, né, fezes mesmo, né, e aquilo ali é purificado de tal forma que a água sai totalmente pura. E ele, para provar, ele mesmo vai lá e bebe aquela água, mostrando que mas é o que acontece. Você pensa que a água que você bebe é limpinha? É nada. São fezes purificadas também. Não tem mais água pura, né? Só se você for lá na fonte, comprar uma chacrinha que tem uma nascente, e toma cuidado se não tem uma fossa logo ali que suja a sua nascente, né? Mas enfim, não sei porque eu estou falando isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe um processo, um ponto de partida de cada um. Qual é o seu? Analise seu ponto de partida, veja em que momento da sua vida você está, e não fique parado, não fique estagnado, porque tem uma hora que o barro sai dali do processo de amadurecimento para ele ser usado. Então tem um momento. Então o que acontece? Há um processo todo de transformação, já foi tirado. No momento que você recebe a Jesus na sua vida, olha, eu quero declarar, em nome de Jesus, se você carrega ainda alguma coisa do seu passado, algum trauma, creia que o processo da salvação da cruz é total e completo na tua vida. Amém? Não faltou nada. Jesus veio para nos limpar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e são todas. É doença na alma, é doença no físico, é doença no espírito. Ele nos ressuscitou com Ele, e quando ressuscita é novo, é nova vida com Ele. Então não tem mais nada que você precise carregar. Agora o processo de santificação e de amadurecimento, o Senhor está trabalhando na sua vida diariamente, e isso vai até o dia que Jesus te levar, que o seu coraçãozão parar de bater no peito, ou quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Esse processo é contínuo de purificação na nossa vida. Mas enfim, ele diz: olha, Jeremias, vá lá, que eu vou te mostrar como eu vou fazer. Então aquele barro que Jeremias viu já tinha passado por todo esse processo, que foi o processo que Israel passou. Israel, ela foi formada a partir de um homem, a partir de Abraão, séculos antes dessa profecia. E aquele homem, dele nasceu Isaac, dele nasceu Jacó, de Jacó nasceram os seus 12 filhos. Esses 12 filhos formaram a nação de Israel depois de 430 anos de escravidão no Egito, onde ali eles foram amadurecidos como nação. Foi ali que Deus formou aquela nação, aquele barro ficou ali sendo preparado, esperando para o momento em que eles viriam e conquistariam a terra prometida através de Moisés, o seu libertador. E aí sim formaram a nação de Israel. Então eles já tinham passado por todo esse processo. Eles viram coisas que eu creio que qualquer um de nós aqui, se visse, todo domingo você ia querer testemunhar na igreja. Irmãos, eu vi o mar se abrir. Irmãos, a coisa foi tão poderosa que nós passamos em seco, irmãos. Ah, mas era rasinho. Pois é, irmãos, o milagre é maior ainda, porque depois morreu os faraó, tudo afogado. Os soldados do faraó, foi enorme o milagre e tal, coisas tremendas, todos os dias. Imagina um pai falando para o seu filho falando para o seu neto: olha, a gente estava no deserto, e o deserto é 50 graus de dia, meu filho, e 0 graus à noite. É muito complicado viver no deserto, tem serpente, tem escorpião, tem pouca água, tem muita dificuldade, mas durante o dia Deus cobriu a nossa vida sempre com uma nuvem bem fresquinha, e a gente não sofria o calor do deserto. Tudo em volta era quente, mas onde
onde nós estávamos era fresquinho, meu filho, e testemunhava. E de noite, papai, é frio? Não, meu filho, de noite tinha uma coluna de fogo poderosa que esquentava todo Israel. Era a lareira de Deus ali esquentando o arraial. É, papai, nossa, e vocês não ficaram com fome? Não, filho, não tinha como passar fome, porque toda manhã, quando a gente acordava, papai do céu já deixou o café da manhã pronto ali, aquela sementinha branquinha, a gente pegava, amassava, põe um pouquinho de óleo e fazia um bolo delicioso, e a gente viveu. É, papai, foi quanto? Foi um mês? Não, filho, foi 40 anos. Nossa, papai, e o testemunho era enorme. Entraram na terra prometida, um povo que não sabia lutar. Escravo não é treinado na guerra. Escravo é treinado para fazer tijolo, para servir as pessoas. Mas um povo que não era treinado na guerra entrou e destruiu cidades e nações poderosíssimas, com muros gigantes, conseguiram entrar e dominar a terra prometida, porque era promessa de Deus. Às vezes com foice, com enxada, nem sempre era soldado com escudo, com lança bonitinho, era com o que eles tinham. Então Israel viveu muitas coisas, e eles tinham muitos testemunhos e passaram por esse processo. E todos vocês, todos nós, passamos por um processo também de Deus na nossa vida. Maior milagre de todos, não é o surdo ouvir ou o cego ver. Maior milagre de todos é um pecador que se arrepende dos seus pecados e é transformado numa nova criatura pelo poder do sangue de Jesus. Não há maior milagre que esse. Você crê? Dá glória a Deus. Amém? Não há maior. E nós passamos por esse processo. O Senhor nos transformou. Pegou a gente do nada, tirou a sujeira e levou para o processo de amadurecimento. Já saiu? Já saiu lá do tanque de amadurecimento? Você já saiu? Se você já saiu, agora o oleiro pegou uma parte ali, colocou na roda e começou a girar aquela roda. E com as suas mãos maravilhosas, hábeis, que não erram. O oleiro é perfeito, o barro é que é imperfeito. O oleiro é Deus e o barro somos nós. E ali naquele momento da transformação daquele barro em vaso, algo dá errado com o vaso. E o vaso entorta. E aí vem agora o trabalhar de Deus. Então qual que é o ensino que Deus dá para a nação de Israel? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Qual é o momento que você está hoje? Ou talvez você já até passou por esse momento, mas não entendeu o processo e ainda traz uma raivinha de Deus, uma insatisfação. O barro é falho. Em que momento que você está? Você está no momento que está sendo forjado ainda, transformado, ou você está no momento que Deus está amassando? Ou já está no momento que Deus está fazendo outro e você está vendo a coisa acontecer? Em qual momento você estiver, creia numa coisa: há esperança, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. Há esperança. Não carregue em você a falta de esperança. Eu vou falar disso já já. Mas é algo muito terrível você perder a esperança. Você não pode ficar olhando para a situação, olhando para as circunstâncias, porque isso vai tirar a sua esperança. Eu me lembro, falando lá da libertação do povo de Deus, quando os 12 espias foram verificar como que era a cidade de Jericó. Deus não pediu para eles, Moisés não pediu para eles trazerem um diagnóstico se eles iam conseguir ou não iam conseguir. Era só para dizer o que tinha lá. Eles foram e viram que era enorme a cidade, fortificada, homens gigantes moravam lá, era grande, era muito próspero, tinha muito fruto bom, as plantações lá eram muito boas, era isso que eles tinham que falar. Mas eles disseram: olha, mas nós somos como gafanhotos diante deles.
Então isso foi o que eles viram. Eles viram que eles eram gafanhotos diante daqueles homens gigantes. E muitas vezes a esperança da nossa vida acaba porque você olha para a sua condição e olha para a condição do seu problema, da dificuldade, do desafio que você tem pela frente. E aí você se diminui e tira Deus desse negócio. Olha só, meus queridos, não foi Deus quem disse: eu vou dar para vocês a vitória nessa terra. Foi Ele quem disse. Então, se você olhar para o seu tamanho, para a sua condição, você vai perceber que você não pode mesmo, que é muito difícil o desafio. Os desafios eles vão crescer, vão aumentar. Esse momento de Jeremias é um momento de juízo sobre o povo de Deus, um momento de juízo temporário, não definitivo. E existem momentos de juízo na nossa vida também. Você vai entender aqui no texto já que Deus ele não manda uma palavra de juízo e vira as costas. Não, Deus manda uma palavra de instrução para que a gente consiga passar pelo momento da tribulação e viver. É isso que Ele tem para nós. Estamos vivendo na terra um tempo de juízo que muitos têm pregado, e eu creio também, que já são as dores, os princípios das dores para o fim. Então nós precisamos estar prontos e preparados, porque o oleiro não parou de trabalhar. Posso ouvir um amém? O oleiro continua com as suas mãos girando ali o vaso, e você é vaso nas mãos do oleiro, e ele quer que você seja um vaso útil na sua casa, um vaso útil nessa terra, que será toda transformada. Ele vai deixar permanecer apenas os vasos que permitiram serem transformados pela mão do oleiro. Sendo menos metafórico e mais direto, Deus vai mudar a sua vida. E se você estiver na presença de Deus, se você não se desviar dos caminhos do Senhor, se você esperar Jesus todos os dias, o Senhor vai voltar, porque é promessa. E você vai estar de pé diante de toda a tribulação e confusão que vai piorar nesse mundo. Você crê? Não vai ser fácil. Porque a metáfora que nós vemos aqui no oleiro, pensa agora, se o barro tivesse expressão, se ele sentisse dor, ele foi amassado. Na nossa vida, essa é a metáfora. Não é gostoso ser amassado. E não é nem questão aqui de dor física, é a dor chamada não fazer a minha própria vontade. Porque aqui Deus fala: não farei outro vaso moldando de acordo com a vontade. O oleiro tem a vontade. Não, eu quero ser uma chaleira. E o oleiro quer fazer de você um prato. Então, a vontade é a maior dor que nós precisamos negar. A vontade de Deus é melhor. Só que a nossa vontade sempre quer prevalecer. E é aí que está a grande dor do trabalhar de Deus. A minha vontade era trabalhar em tal situação, em tal lugar, mas a vontade de Deus é que você trabalhe em outro. A minha vontade era ter mais saúde. Tá, mas Deus não te deu saúde hoje, glorifique a Deus assim. A minha vontade, sabe aquela história? Não, quando eu tiver aquela situação, aí eu vou ser feliz. A pessoa é criança, não, quando eu for adolescente eu vou ser feliz, porque aí eu vou poder fazer tal coisa. Chega na adolescência, não, quando eu for jovem eu vou ser feliz. Não foi. Aí quando eu for adulto, tiver liberdade, eu vou ser feliz. Aí quando você abre a caixa de correio, tem 10 boletos lá para você pagar. Aí você viu que você não é feliz. Caixa de e-mail, né? Não tem mais caixa de papel, quase. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está em estar com Deus. A felicidade está em negar sua vontade. Diga assim, vontade. É para fixar. Vontade. Negar sua vontade pela vontade de Deus. A vontade de Deus, como é que diz na Bíblia? Ela é o quê? É ruim, né? A vontade de Deus é imperfeita e a vontade de Deus é terrível. Como é que é? Boa, agradável e perfeita. Mas eu não vejo perfeição nessa luta, Deus. Amém? Não vejo. Tá bom. Aí Deus podia falar assim:
ô Marcelo, eu sou Deus. E o Marcelo tem que abaixar a cabeça, é Deus. A sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Não, Deus, mas estava bom, aquele vaso, aquele barro estava indo numa direção tão boa. Ele ia virar uma chaleira, ia colocar um chazinho gostoso. E o Senhor resolveu fazer esse outro vaso diferente. Marcelo, eu faço do vaso aquilo que eu quiser, Marcelo. Fale seu nome quando eu falar Marcelo aqui. Deixa Deus fazer o que Ele quiser na tua vida. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Israel não estava entendendo isso, porque eles perderam a esperança. Então a primeira parte, um ensino lúdico. E aqui tem só uma pitadinha. No versículo 2, Deus fala: vá à casa do oleiro, e ali, diga ali, você ouvirá a minha mensagem. Sabe o que eu pego aqui para nós agora, trazendo para os nossos dias? A casa do oleiro, uma das maiores casas de oleiro. Oh Deus, a melhor casa de oleiro que tem é a igreja. Vem para a igreja, crente. Você está em casa hoje, você podia estar aqui, tem lugar aqui. Vem para a igreja. Deus vai falar mais com você, Ele fala aí também. Se você está aí porque não pôde, amém. Falar nisso, pastor Mário está tirando uma folguinha com a pastora Sandra, a pastora Lori, a Marildo, Vanessa, uma turma aí, né? Foram passear, por isso que não estão aqui, mas devem estar vendo a mensagem lá. Paz do Senhor aí. Então, se você não está aqui, poderia estar, entenda que Deus, Ele pede para que a gente se mova. Vá à igreja, vá à minha casa, vá ao lugar onde mais Deus vai te trabalhar. É aqui, na igreja. É aqui que, como diz lá em Provérbios, que o ferro afia o ferro. Então quando você pega uma faca e passa ali naquele instrumento do açougueiro, acho que é chaira o nome, você vai afiando ferro, batendo com ferro. É assim, é um trabalhando na vida do outro. É aqui que é o lugar onde mais tem sucesso a pregação do evangelho, é na igreja. Jesus que estabeleceu isso aqui, Ele falou: eu estabeleço a minha igreja. Então existe este lugar criado por Jesus, chamado igreja. Não é mais o templo, o único lugar como era no Antigo Testamento. Mas Jesus, pelo sangue da nova aliança, Ele estabeleceu a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. E este endereço aqui, este endereço não é o único lugar onde a igreja do Senhor se reúne. A igreja está espalhada por todo o mundo. Cada porta que se abre e declara o nome de Jesus é sobre todo nome. Este lugar nós adoramos o único e verdadeiro Deus. Ali está a igreja do Senhor. E na sua casa, quando você se reúne com a sua família e faz um culto doméstico e ora no momento da refeição, ali também está a igreja. Deus está com a sua igreja, aonde ela se reúne. Mas existe um mistério que é esse aqui, ó, esse ajuntamento. Eu entendo isso. Deus poderia chegar para Jeremias e falar: Jeremias, você sabe como é que faz um barro? Como é que faz um vaso? Sei, Senhor. Pois é, né? Você já viu lá o oleiro, quando ele gira e dá errado, ele amassa e faz outro? Sim, Senhor, já vi. Pois é, então vou fazer assim com Israel também. Mas Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro. Para lá, fica olhando lá. Aí Jeremias parou e ficou olhando. Viu, Jeremias, o que aconteceu? Pois é, vou fazer assim também com o povo. Então, acontece muitas coisas aqui. Nesse período de pandemia que nós tivemos o culto 100% online, eu particularmente me senti muito deficitário, sentia que faltava alguma coisa. Primeiro domingo, bem legal, né? Nossa, oh glória! Tropeça na cama, já cai no sofá e já fica assistindo o culto lá, né? Não tem sacrifício, tomando um cafezinho, mas não é a mesma coisa. Esse mover, essa liga que a gente tem aqui, ó, é maravilhoso isso aqui. Então vir à igreja é algo estabelecido por Deus.
E eu não encontro nenhuma base bíblica para não estar fixo, frequente, atuante, participante, envolvido e comprometido com a igreja local mesmo. Não tem como. É aqui que Deus vai falar contigo. Diga assim: é na igreja que Deus fala comigo. Mas pastor, Deus fala em casa, e fala muito. Mas parece que quando a gente vem na igreja, tudo faz sentido. Amém? Então vá até a igreja. É muito interessante essa ilustração também, porque essa ilustração do barro, ela volta, sabe para onde? Lá para Gênesis. Porque Deus fez Adão do barro, pegou da terra, moldou um boneco com as suas mãos. É muito interessante e muito importante entender que Deus fez todas as coisas pelo poder da palavra. Então Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja um firmamento, haja estrela, haja sol, haja lua, haja vegetais, haja animais, haja peixe, haja ave. E houve. Mas é muito interessante, porque Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse: façamos o homem, mas algo diferente aconteceu. Deus não apenas disse façamos e o homem brotou, como todas as outras coisas. Porque eu não encontro na Bíblia um momento em que Deus vai lá e faz assim, mexe na água, e balança a água e começa a sair peixe. Ele só disse, mas ao homem ele foi, pegou o barro, fez um boneco e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus colocou o seu espírito, digo o espírito de Deus, dentro do homem. Então nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, e dentro do homem veio habitar o espírito dele. E tudo isso começou através do processo de transformação do barro. Por isso que eu acredito que é muito forte e simbólico para nós esse trabalhar de Deus, de tirar a sua vontade e deixar Deus te trabalhar, porque na verdade nós somos barro na mão do oleiro. Deixa Deus trabalhar. É muito interessante também, no versículo 3, Jeremias fala: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda do oleiro. Procura um videozinho no YouTube de oleiro trabalhando, se você nunca viu. É muito interessante, é relaxante até. Pega algum que não seja um tagarela falando, veja só ele fazendo lá o vaso, ou tira o som. É muito incrível aquele processo de trabalhar. E a palavra original usada para roda é a mesma palavra que eles usavam para banquinho de parteira. Sabia? Eu não sabia, aprendi essa semana. Então olha só, um banquinho de parteira, ela usava para sentar e trazer uma criança ao mundo, trazer vida. Da mesma forma, a roda do oleiro é um barro que era inútil. Deus usa aquela ilustração para trazer vida. Então a mensagem que eu deixo também para nós nessa manhã: o trabalhar de Deus vai trazer vida para nós. Vai trazer vida. Qual área da sua vida que morreu? Analise qual área da sua vida que você já não tem mais fé, não tem mais esperança. Creia que o trabalhar de Deus, como um banquinho de parteira, as dores do parto, ela está gritando, a mulher está gritando, está urrando de dor, mas vai nascer uma criança e vai ter vida no colo daquela mulher daqui a pouquinho, porque o banquinho da parteira está ali, porque a roda do oleiro está amassando o barro, mas vai sair algo útil e poderoso para a sua obra, para a utilização no reino de Deus. Qual área que morreu? Creia que o Senhor está trabalhando. E o mais incrível de tudo isso, versículo 4: o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A misericórdia e a graça do Senhor sempre existiu. Algumas pessoas que entendem errado e acham que a graça, ou seja, o favor que não se merece, é algo somente do Novo Testamento. Mas não era.
A graça, ela existe desde Gênesis. A graça sempre existiu. O vaso se estragou. O que o oleiro podia pegar? Pegar aquele barro maldito que não presta e joga fora. Não, ele pegou aquele barro e fez outro vaso. Deus pega a tua vida, Ele molda e faz outra. É a tua vida, não é outro que Deus vai pegar, não é outro que Deus vai mandar, é você, é Ele que escolheu você, foi Ele que te deu um nome, foi Ele que te chamou pelo teu nome e te vai transformar você, não é outro. Então creia na graça do Senhor na tua vida, creia no trabalhar dEle. Algumas pessoas já te descartaram. Algumas pessoas já disseram, você já não tem mais jeito, vou te jogar no lixo. Mas Deus está dizendo para você hoje, dê ouvidos à minha voz, coloque-se na posição, deixe as minhas mãos trabalhar em você, porque eu vou fazer de você um vaso útil para a honra e glória do nome do Senhor. Creia que a graça do Senhor está disponível. A parte 1 da mensagem foi essa. A parte 2, versículo 7 a seguir diz assim. Abre aí. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Esse trechinho da palavra é uma mensagem para Israel aqui, que eles deveriam ter dado ouvidos, muito importante. Deus diz o quê? Eu executo juízos, eu envio o juízo. Porém, se o coração se arrepender e voltar atrás, se converter, eu cancelo o juízo. Jesus cancelou o juízo que estava determinado sobre as nossas vidas. Aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, a frase clássica é: a cédula, a promissória, a dívida que era contra nós foi cancelada, foi rasgada, foi paga. Alguém pagou, não foi de graça. Jesus pagou na cruz. Então, quando a gente se converte, Deus, Ele anula. Foi paga a dívida por Jesus. Então, Ele traz aqui para Israel uma mensagem dizendo: olha, se vocês se converterem, o juízo que eu decretei sobre vocês será cancelado. E o juízo que foi decretado sobre a humanidade, agora encaixa aqui nesse mesmo princípio. Isso aqui é um princípio. Então, é um princípio que não mudou. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. É o que a Bíblia afirma. Mas todo aquele que entrega os seus caminhos, a sua vida, a sua vontade, confessa os seus pecados e deixa, Deus perdoa, alcança a misericórdia. E não tem mais sobre si a condenação do juízo do inferno. Então essa palavra de conversão, ela é atual, ela nunca deixou de existir. Todas as pessoas, diz a Bíblia, todos pecaram. Diz assim comigo: todos. Todos é todos. Se o bonzinho tiver incluído no todos, ele precisa se converter. Se aquele que não mata, que não rouba, que não faz mal para ninguém, estiver incluído no todos, ele precisa se converter, porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus, perdemos a glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência, o resultado de uma vida
que não tem o sangue de Jesus sobre si, uma vida de pecado. O salário disso é a morte. Mas a continuação do versículo diz que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Preste atenção nesse detalhe. A vida eterna em Cristo Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. É o que a Bíblia diz. Arrependimento para perdão, e aí vem o batismo para termos uma vida em Jesus. Então Deus fala, quando o juízo está decretado e a conversão, eu mudo. Deus não muda, peraí, não me entenda errado. O juízo muda, Deus não muda, o juízo muda. E esse arrependimento não você pode achar que é uma contradição, porque a Bíblia fala que Deus não se arrepende. Não é isso. Aqui é o contexto, está dizendo, o juízo que eu mandaria pela graça que existe em mim. Deus diz, eu cancelo o juízo porque houve conversão, houve perdão. Mulher adúltera, onde estão os seus acusadores? Foram embora, Senhor. Por que eles foram embora? Porque eles sabiam que eles tinham pecado. E aí Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Então existe perdão em Deus. Deus perdoa. E o contrário também é verdadeiro, porque ele fala, olha, eu vou edificar uma nação, vou fazê-la ser próspera, vou fazê-la crescer e prosperar e se destacar diante do mundo todo. Mas essa nação se desviar dos meus caminhos, da mesma forma Deus disse que cancelaria a bênção que havia sido determinada. Qual que é o segredo então? Permanecer nos caminhos do Senhor até o fim. Até o fim. Então, desviar-se do caminho do Senhor, amar o mundo, ir para o mundo, escolher fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, a bênção que estava sobre a vida daquela pessoa, as promessas que tinham sido dadas, elas serão todas anuladas, porque Deus cumpre a sua palavra. Tanto quanto para o condenado que se converte é salvo, tanto quanto aquele que é salvo e se desvia, volta a ser condenado. E é isso que ele fala nesse texto. E nós estamos vivendo num tempo fundamental, porque cada dia mais a igreja CNPJ, a igreja física, tem se afastado da mensagem genuína da palavra do Senhor. Cada dia mais temos visto as pessoas pregando mensagens que são agradáveis ao público, para atingir aquele público e mantê-los dentro daquela instituição, como Paulo Manieri disse aqui, para que as pessoas continuem dando dinheiro e sustentando pessoas que não são sinceras com Deus, como o sumo sacerdote Caifás, e ele citou, se preocupava com a sua posição social, o status que ele tinha e, claro, o dinheiro que ele ganhava. É tempo de nós voltarmos às doutrinas básicas, fundamentais, porque a igreja tem se desviado e nós temos visto muitas aberrações, fora totalmente da palavra do Senhor. Não há mais amor pelas pessoas, não há mais unidade no corpo de Cristo. Cada um por si e Deus por todos, é o provérbio popular. Não há mais negação, não há mais serviço, mordomia cristã. Existe assim, eu vou naquele lugar porque lá eu me sinto bem. Aquela igreja traz uma mensagem que eu gosto. Aquela igreja tem um ambiente que eu gosto, eu vou lá, eu sento, eu escuto e eu vou embora para minha casa. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é você vir a um lugar para ser servido. Cristianismo é você fazer o que Cristo ensinou em João capítulo 13. Tirou sua roupa, colocou uma toalha, foi lavar os pés sujos daqueles 12 homens, inclusive Judas Iscariotes teve os seus pés lavados, porque Jesus disse, até o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Igreja não é lugar
de entretenimento. Igreja não é lugar de eu receber uma palavra apenas para minha autoexaltação. Igreja é lugar de serviço cristão, de você anular a tua vida em favor da vida do outro. E aí você vai viver aquele versículo maravilhoso que diz assim: dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Sabe por quê que muitas vezes algumas pessoas não alcançam isso? Porque fica com um pé, ó, branco e preto, ó, branco e preto, com um pé na igreja e um pé no mundo. Quer viver o melhor dos dois, não se entrega totalmente, e aí recebe um pouquinho do que o mundo dá, aqueles prazeres temporários, e um pouquinho do que a igreja dá, aquele entretenimento gospel. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida abundante. Deus nos chamou para uma vida cheia do seu Espírito. Deus nos chamou para uma vida gloriosa na presença dEle. Para você, assim como o apóstolo Paulo, ter um arrebatamento de sentidos e Deus te levar até o terceiro céu. E lá você vê coisas tão grandes, tão maravilhosas, que você não vai nem encontrar palavras para descrevê-las. Deus nos chamou para uma vida vibrante. Deus te chamou para você pegar uma pessoa caída, destruída, destroçada pelo pecado, e você ministrar a vida dela, e você servi-la, e daqui a pouco você vê aquela vida se levantando, e você vê aquela vida prosperando, e você vê aquela vida na presença do Senhor, e fazendo isso com outra pessoa. Isso é uma vida transbordante. É você ver o fruto do seu trabalho. Isso sim é recompensa. E além de tudo, Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua família, vai cuidar das suas finanças, vai cuidar dos seus inimigos. Deus fará tudo, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia! Sirva esse Deus, e não venha na igreja para ser servido. Entregue mesmo a chave do seu carro, da sua conta corrente, da sua casa, da sua saúde. Entregue tudo na mão de Deus e diga: Deus, faça na minha vida a tua vontade, porque eu sou um vaso imperfeito. Está amassado esse vaso, Senhor. Eu queria ser um determinado vaso, mas faz o que o Senhor quiser na minha vida. Se você for corajoso, faça essa oração hoje e diga: Senhor, amassa esse vaso, amassa esse barro ruim. Tira as pedras, tira, Senhor, as raízes do meu passado e me faz uma peça útil para o teu reino, para servir, para servir, para servir, para servir. Convertam-se, convertam-se, diz a palavra do Senhor. E a última parte, no versículo 11, diz assim, e o 12: agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Forte, né? Por isso, converta-se, cada um do seu mau procedimento, corrija a sua conduta e as suas ações. Sabe o que é mais incrível? É o que vem agora. Mas eles responderão: não adianta. Na Almeida Revista Corrigida fala: não há esperança. Mas eles responderão: não adianta, não há esperança. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Aí tem aqui uma espécie de um louvor bem duro. Versículo 18, pode pular. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Doído isso, mas mesmo Jeremias falando, e Deus dá aqui uma dica enorme, nem dica isso daqui, isso aqui é uma faculdade completa. Deus falou: olha, se arrepender, eu volto atrás e não trago juízo, tá? Entendeu? Entendeu? Ele fala assim para eles: olha, eu vou voltar atrás. E aí Jeremias fala: olha, eu estou preparando contra Israel uma desgraça, então se converta.
Mas Deus já falou para Jeremias, eles não vão ouvir Jeremias. Não vão te escutar. E aqui eu trago uma palavra para nós também. Deus vai levantar profetas nessa geração que nós vivemos. E esses profetas vão falar, e muitas pessoas não vão aceitar. Vai acontecer exatamente assim também. As pessoas vão continuar seguindo seus próprios caminhos. E infelizmente pessoas que até têm conhecimento da palavra, porque são esses aqui. Esses aqui têm conhecimento da palavra, mas não vão aceitar porque não é agradável. Conversão não é agradável. E o simbolismo é exatamente esse aqui. O barro sendo amassado. Conversão significa mudar de direção. Não é mais ou menos. Tem um testemunho da Joyce Meyer. Quem conhece a Joyce Meyer, bem antiga, né? Ela, quando Deus chamou ao ministério, para que ela parasse de trabalhar, ela falou, vou arrumar um empreguinho de meio período, Senhor. Né? O Senhor falou, não é para arrumar emprego de meio período nenhum, é para você viver 100% da minha obra. E foi doído, porque ela sempre foi uma mulher independente. Ela sempre comprou as suas coisas e conquistou com a força do seu braço. E de repente Deus fala, eu serei o teu sustento. Ai, ai, ai. E cada um tem aí a sua dificuldade. E é quando Deus nos chama e fala, eu estou tirando tudo o que você pode fazer com a sua própria mão. Vem para mim, confia em mim. Isso é conversão. É você, não é meio a meio. Não, vou um pouquinho para a igreja e vou um pouquinho para o mundo. Não, é total, é entrega completa. É isso que Deus pede para nós. Mas Ele fala, olha Jeremias, você vai pregar. E Deus vai levantar esses profetas na nossa geração que vão pregar e as pessoas não vão aceitar. Talvez você seja esse profeta, essa profetisa. E Deus está falando para você hoje, ainda que não escutem, o seu papel é pregar. Posso ouvir um amém? Amém? Ainda que não escutem, o seu papel é pregar. Jeremias teve todo um ensino lúdico do Senhor, ele viu tudo aquilo. Talvez no coração de Jeremias ele pensou, ufa, agora vai, hein? Agora o meu povo vai se converter diante de uma palavra tão poderosa dessa de Deus, de amor. Olha que amor que Deus está dando. Deus disse que vai perdoar e tal, mas não, eles não vão te ouvir. E olha só como é forte isso aqui, ó, no versículo 18. Peraí, já falei o 11, né? Converta-se no 11, né? Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento. O que é mau procedimento? É o estilo de vida. Deus está falando para essa nação, está falando para nós. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Quando o estilo de vida é mundano, está agradando o mundo, nós estamos no caminho errado. Nós temos que reavaliar as nossas escolhas e cada um sabe onde está o seu problema. Analise, essa é uma palavra para a igreja. Analise o seu estilo de vida e corrija a sua conduta. A conduta, ela fala de interior, aquilo que você é. Seja melhor, seja bom. E eu só consigo isso através do enchimento do Espírito Santo, que transforma esse vaso de barro ruim num vaso de barro bom. Então a sua conduta na presença do Senhor, você vai mudando. E o final, e as suas ações. No versículo 11 ele manda, corrija as suas ações, que aí é o agir, é aquilo que as pessoas veem a gente fazendo. Então mudar estilo de vida, mudar de dentro para fora e mudar aquilo que as pessoas veem em nós. Amém, querido? Essa é uma outra mensagem. Aí eles dizem que não vão aceitar. Versículo 12, eles responderão, não adianta, não há esperança. E eu falei que eu ia falar isso. Tome muito cuidado para você não perder a esperança. Às vezes a pessoa fala assim já, orar para quê? Ler a Bíblia para quê? Jejuar para quê? Ir na igreja para quê? Não tem esperança, não adianta não. Nada muda, nada acontece. Cuidado. Isso é uma palavra do diabo no seu coração, para te destruir. Porque no momento que você perder a esperança, você não vai nem sair da igreja, você vai ficar porque eles ficaram.
Eles ainda iam no templo, faziam todos os sacrifícios, normal. Só que junto com isso, aqui nesse louvor que eu te falei aqui do 13 ao 17, fala as coisas terríveis que eles estavam fazendo, adorando a outros deuses, outros ídolos. Então, a esperança, ela precisa ser mantida no nosso coração. Amém? Não perca a fé, não perca a esperança. Talvez alguns de nós ainda vai passar momentos ainda mais difíceis. Mas assim como declarou o servo de Deus Jó, diga assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso estar num momento ruim, posso não estar vendo, mas não perca a esperança. Você pode até ficar chateado, você pode ficar abatido. Nós somos carne, somos pó, é verdade. Não há super crente, querido. Não se condene por causa disso, de você ficar abatido, ficar entristecido. Não tem problema. O problema é você perder a esperança. Vá lá no seu secreto com Deus e diga: Deus, eu estou abatido, Senhor. Eu estou prestes a perder a fé e a esperança. Me ajuda, Senhor. Renova as minhas forças, renova a minha fé. Deus vai abrir os seus olhos e vai te mostrar algo que você não tem noção ainda lá na frente. Então não perca a esperança. E finalizando, no versículo 18, o que acontece? Eles disseram: venham, façamos planos contra Jeremias. Então eles vão contra o profeta. Então voltando, se você é um desses profetas ou profetizas que Deus vai levantar, haverá perseguição. Não vai ser gostoso, porque gostoso é profetizar, né? Eis que te digo, Deus está abrindo uma porta que ninguém pode fechar. Então vai resolver seu problema na justiça, vai curar sua enfermidade, vai te abençoar. Essa aí ninguém acha ruim, né, de receber. Mas e quando for, eis que te digo, converta-se dos seus maus caminhos hoje, porque Deus está abrindo a sepultura, e se você não toma jeito, você é o próximo que vai deitar nela. Aí é duro, né? Então é esse tipo de profecia dura, de correção, que no fundo é amor. Porque qual é o filho que gosta de levar umas varadas? Nenhum. Mas depois vem, né, depois de anos às vezes, o entendimento que aquelas varadas foram boas. Então eles não aceitaram e vieram contra Jeremias e disseram: não cessará o ensino da lei pelo sacerdote. Olha só qual era a postura deles: não vai parar de pregar a palavra aqui, não vai parar de ter conselhos sábios, e não vai parar de ter profetas. Ou seja, a igreja vai continuar, mas essa palavra eu rejeito. A igreja não vai fechar, Jeremias, mas essa palavra eu rejeito. Nós vamos continuar com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, do jeito que eu quiser viver minha vida. A minha conduta vai ser do jeito que me agrada, e eu vou fazer aquilo que eu quero, Jeremias. Então tome muito cuidado, porque o fato de a máquina eclesiástica, o fato de a igreja estar funcionando, estar girando, não significa que Deus está se agradando de tudo. Nós precisamos de mudança, de dentro para fora, e é todo dia até a volta de Jesus. Amém? Amém? Você não vai sair daqui flutuando hoje, né? Vai? Não, é para sair pesado, é para sair pensativo, é para sair pensando: Senhor, qual raiz nesse barro tem para ser tirada? Senhor, que pedras tem impedido a mão do oleiro trabalhar esse barro? Senhor, o que é que eu preciso mudar no meu estilo de vida, na minha conduta e nas minhas ações? E eu quero que você saia com essa palavra no seu coração: dê, que Deus te devolverá. Dê sua vida ao Senhor. Entrega tudo na mão dele. Tira o controle da sua mão. Isso vai doer, não vai ser fácil, mas creia, Deus te devolverá. Boa medida, recalcada e sacudida, em nome de Jesus. Feche seus olhos.